aula de como aferir a pressão arterial. O que é pressão arterial? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, dependendo da força da contração do coração, da quantidade de sangue e da resistência das paredes dos vasos, é chamada pressão arterial. O ponto mais alto da pressão nas artérias é chamada de pressão sistólica. O ponto mais baixo, ou a pressão que está sempre presente sobre as paredes das artérias, é chamada de pressão diastólica. O instrumento utilizado para medir a pressão arterial é o esfigmomanômetro, e os tipos mais usados são os de coluna de mercúrio e o ponteiro aneroide, possuindo ambos um manguito inflável que é colocado em torno do braço do paciente. O estetoscópio é um instrumento que amplifica os sons e os transmite até os ouvidos do operador. A série de sons que o operador ouve ao verificar a pressão sanguínea são chamados de sons de Karatkov. O primeiro som claro, quando o sangue flui através da artéria comprimida, é a pressão sistólica. Já a pressão diastólica ocorre no ponto em que o som muda ou desaparece. Agora que você já sabe o que é pressão arterial, vamos à aula. Primeiro passo: colocar o paciente em local calmo, com o braço apoiado a nível do coração e o deixando sentado. Segundo passo: localizar o manômetro de modo a visualizar claramente os valores da medida. Terceiro passo: selecionar o tamanho da abraçadeira para adultos ou crianças. Quarto passo: localizar a artéria braquial ao longo da face interna superior do braço, palpando-a. Quinto passo: envolver a abraçadeira suave e confortavelmente em torno do braço, centralizando o manguito sobre a artéria braquial. Manter a 2 a 3 dedos acima da articulação do antebraço. Sexto passo: determinar o nível máximo de insuflação, palpando o pulso radial até o seu desaparecimento, registrando o valor. Sétimo passo: desinsuflar rapidamente o manguito e esperar de 15 a 30 segundos antes de insuflá-lo de novo. Oitavo passo: posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial, palpando abaixo do manguito na fossa antecubital. Deve ser aplicado com leve pressão, assegurando o contato com a pele em todos os pontos. Nono passo: fechar a válvula da pera e insuflar o manguito rapidamente, até 30 mm por mercúrio acima da pressão sistólica registrada. Décimo passo: desinsuflar o manguito de modo que a pressão caia de 2 a 3 por segundo. 11º passo: identificar a pressão sistólica, a máxima, observando no manômetro o ponto correspondente ao primeiro batimento regular audível. 12º passo: identificar a pressão diastólica, a mínima, observando no manômetro o ponto correspondente ao último batimento regular audível. Desinsuflar totalmente o aparelho, com a atenção voltada ao completo desaparecimento dos batimentos. 13º passo: esperar de 1 a 2 minutos para permitir a liberação do sangue. Repetir a medida no mesmo braço, anotando os valores observados. Variação normal da pressão arterial. A pressão arterial de indivíduo varia de acordo com vários fatores, tais como a idade, o estado emocional, a temperatura do ambiente, a posição postural, em pé, deitado ou sentado, estado de vigília ou sono e com uso de drogas como fumo, álcool e etc. A medida da pressão arterial é simples e o método é fácil, mas certos cuidados e recomendações devem ser levados em consideração para que se evitem erros. A medida incorreta da pressão arterial pode trazer consequências graves, tanto por levar pessoas normotensas a serem tratadas sem necessidade, ou ao contrário, deixar de tratar pessoas hipertensas. O problema da pressão alta, a hipertensão arterial, é de extrema gravidade no mundo. No Brasil, sabe-se que essa doença é responsável direta ou indiretamente por 19% de todas as mortes ocorridas no país e 3% de todas as internações, além de se constituir na terceira causa de afastamento do trabalho, logo depois de doenças mentais e tuberculose. Décimo quarto passo:
retirar o aparelho do braço e guardá-lo cuidadosamente a fim de evitar danos. Esta foi a nossa primeira videoaula, espero que tenha gostado. Curta e compartilhe, se inscreva em nosso canal. Até a próxima!